Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! A paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus. Motivo de alegria estar aqui, ainda de pé, localize aí, Êxodo, capítulo 17. Senhor, tem uma palavra liberada para os vossos corações. Glória a Deus. Eu tenho convicção que alguma coisa hoje o Espírito Santo ele vai fazer. Êxodo capítulo 17. Enquanto você acha, eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Paulo. Deus possa abençoar sua vida, sua casa. A pastora Cristina, Deus possa abençoar. Você que saiu da sua casa, não para olhar para o pregador, mas para escutar uma palavra que vai mudar o seu destino aqui nessa noite. Louva a Deus pela vida dos obreiros que nos recepcionaram de uma forma poderosa. Que Deus possa abençoar vocês no nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da minha família que me acompanha. Meu sogro, minha sogra, meu cunhado, a namorada dele. A minha esposa não pôde vir hoje, pois está grávida e está cansada. Eu falei, fica em casa e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Localiza aí Êxodo capítulo 17, a partir do verso de número 8, que diz assim: então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra. Pegaram o quê? Uma pedra. Guarda com você aí. Pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se assentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos deles ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreva isto para a memória no livro e repita a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória de Amaleque debaixo da terra. Amém? Tome seu assento, glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos, vai para cá. Eu prometo ser bem objetivo nessa noite, mas eu prometo entregar tudo aquilo que o Senhor já gerou em meu coração no dia chamado hoje. Para que eu e você compreendamos a história de Moisés, é necessário voltar um pouco dentro da Bíblia e compreender alguns pontos que são necessários para que Moisés ou a congregação israelita viessem herdar a terra que manda leite e mel. A Bíblia vai relatar que o governador do Egito, por de nome José, ele morre. Quando o governador do Egito, por de nome José, morre, a Bíblia diz que a nação ou os hebreus vinham em fase de crescimento. Mas quem que era esse José? O filho de Jacó, aquele que Deus falou que aonde ele colocasse a planta dos pés, ele prosperava. A Bíblia diz que ele, estando na frente da congregação israelita, o povo começa a crescer. E o povo começando a crescer, a Bíblia diz que esse homem por de nome José morre. E passando-se 300 anos, vai se levantar um novo faraó, conhecido como faraó da terra. A Bíblia vai relatar que, se levantando esse novo faraó, a vontade dele é tentar querer parar aquele que vinha crescendo. A vontade do seu coração era tentar parar aquele que Deus falou que ia crescer. E aqui eu já tenho uma primeira profecia. Eu não sei se você acredita, mas a palavra liberada nessa noite é: não se preocupa, se Deus falou que tem
crescimento, sempre lá irá se levantar alguém para tentar parar o crescimento. Quem não se lembra de Neemias? Neemias agora, a Bíblia diz que a cidade de Jerusalém foi profetizada pelo profeta Jeremias, foi profetizada pelo profeta Isaías, foi profetizada pelo profeta Ezequiel e foi profetizado pelo profeta Daniel acerca que os babilônicos iriam invadir Jerusalém. Ao profetizar, a Bíblia diz que chega o tempo e os babilônicos agora conseguem entrar na cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que vão decepar a cidade, vão destruir os muros, vão queimar as portas a fogo. E a história relata que agora um dos sobreviventes, chamado Hanani, que era o irmão de Neemias, ele vai propor em seu coração e até Suzã, aonde Neemias estava trabalhando juntamente do rei Artaxerxes como copeiro do rei. A Bíblia diz que Hanani, ele vai em direção a Suzã. Chegando na fortaleza de Suzã, a Bíblia diz que ele chega diante de Neemias e Neemias vai lhe fazer uma pergunta: qual? Meu irmão, como que está a cidade? Fala para mim como que está Jerusalém. A Bíblia diz, pastor Paulo, que quando Hanani diz para Neemias que a cidade foi destruída, que a cidade foi derribada, a Bíblia diz que Neemias, ele se entristece, Neemias, ele chora e Neemias, ele se prostra sem força de se levantar. Mas o que Neemias não sabia é que o choro dele só durava uma noite para remandar a sébia, calabachando a araia, porque a alegria dele vinha no amanhecer. Eu não sei se você pega, mas o poderoso já desceu na casa para lhe dizer: eu não sei qual foi a notícia que chegou diante aos seus ouvidos, que te deixou triste, te deixou abatido. Você está sem força de se levantar, mas o meu irmão, o poderoso, me trouxe de Santana, de Parnaíba, para lhe dizer: tua tristeza só dura até hoje, pois ela passando, terminará subir para o Axandaraia. A tua alegria chegou, a tua alegria chegou. Neemias, ao saber que Jerusalém foi destruída, ele se entristece, chora e não tem força de se levantar. A Bíblia vai dizer que o rei Artaxerxes, sendo seu patrão, a história diz que o rei vai olhar para Neemias e vai ver que Neemias não era daquele jeito. Ele não estava compreendendo por que Neemias estava triste. E ele pergunta: Neemias, fala para o rei a sua necessidade, que o rei pode te ajudar. A Bíblia vai dizer que quando Neemias fala para Artaxerxes que Jerusalém ou a tua cidade natal foi destruída, a Bíblia vai dizer que o rei vai liberar uma carta. E ao liberar a carta, Neemias vai voltar para Jerusalém para ajudar os seus irmãos na reconstrução. Mas perceba que Neemias contou, aleluia, sobre a destruição, não foi para qualquer um. Neemias contou para o rei, o único que poderia ajudar ele na sua fraqueza. E a profecia nessa noite para a tua vida é: não
seus sonhos para quem não pode te ajudar. Conta pro rei. Neemias, quando ele abre a boca e fala para Artaxerxes acerca da destruição, pastora, a Bíblia diz que ele libera uma carta. Neemias volta para a cidade natal e ali Deus vai dar estratégias para Neemias agora dar início na reconstrução dos muros. Os babilônicos entrou e destruiu. Os babilônicos entrou e fez a pior arruaça. Mas a Bíblia diz que quando Neemias chega diante de Jerusalém, a Bíblia diz que Deus começa a dar estratégia. Mas o que os babilônicos não sabiam era que eles só tinham derrubado os muros, mas a base ainda continuava no chão. O que os babilônicos não sabiam era que só os muros foi derrubado, mas a base ainda continuava. Ei, meu irmão, eu não sei se você vai pegar isso aqui, mas eu quero profetizar. Talvez o inimigo entrou aí, até tocou em alguma coisa, até bagunçou, até derrubou, mas o que ele não sabe é que ele só tocou nas coisas, mas o muro vai se levantar mais uma vez. Vai, Os babilônicos derrubaram os muros, mas não conseguiram tocar na base. A base permaneceu no lugar, profeta. E a qualquer momento, quem tem base, mesmo que esteja caído, a qualquer momento vai se levantar. Aí eu compreendi o porquê da mensagem. O Senhor falou assim para mim: meu filho, todo processo de crescimento sempre irá aparecer alguém para tentar nos parar, para que não haja crescimento. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, rapaz: se a tua base é Jesus, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Eu vejo meu Jesus derramando uma unção especial sobre este lugar, remandar a sebe de comanda caio sobre a vida de pessoas aqui que aparentemente estão caídos, mas vai se levantar, vai se levantar, vai se levantar. Quem é o primeiro que vai levantar a mão para cima e recebe aí, irmão, recebe aí, meu irmão, recebe essa graça, aí. Se a base for Cristo, mas entenda que todo processo de crescimento sempre irá se levantar alguém para tentar que o crescimento não aconteça. Neemias agora, ele está em uma grande obra dentro de Jerusalém. Deus começa a dar estratégia para Neemias, e quem vai se levantar? Um homem chamado Tobias e também Sanbalate. A Bíblia diz que o processo dos muros em crescimento, Sanbalate e Tobias se levanta e vai dizer para Neemias parar. Mas Neemias olha dentro dos olhos dele e diz: ei, rapaz, eu estou em uma grande obra e não posso parar. Ele disse: eu estou em uma grande obra e não posso dar ouvido para você, rapaz. Me pegou? A profecia é quando o inimigo se levantar e falar para você: para, falar para você: desiste, falar para você: não vai, você para na cara dele.
parar. Eu não vou parar. A Bíblia diz que os muros erguidos de novo. Perceba e guarde isso com você. Você nunca mais vai esquecer. Todo processo de crescimento, seja ele espiritual, seja ele financeiro, seja ele na empresa, todo processo sempre irá se levantar alguém para tentar parar. Mas quando se levantar, você brada no ouvido dele e diz: eu vou crescer. Você querendo ou não, eu vou crescer. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse um dia, eu sou. E não há ninguém, não há capeta, não há pombagira, não há Maria do Lampo, não há tranca-rua, não é chucaveira, não. Não há ninguém que vai impedir, pois operando o Nazareno, quem vai impedir? Moisés agora, pastor. A Bíblia diz que José do Egito morre, o governador, e o povo vinha em fase de crescimento. Quando o povo vinha em fase de crescimento, José morre e se levanta um novo faraó. E qual que foi a mesma vontade de faraó? Tentar parar aquele que vinha crescendo, aquele que vinha tendo crescimento. A Bíblia diz que ele vai aumentar a carga horária do povo. Qual que era a função do povo? Amassar barro dentro do Egito. Esse homem chamado faraó, ao se levantar, ele vai propor em seu coração dar um jeito de parar os hebreus, pois se multiplicava, crescia. E a primeira coisa que faraó vai fazer é aumentar a carga horária para ver se parava. Mas enquanto ele tentava parar, aí era que tinha crescimento. Enquanto ele tentava parar, aí era que Deus crescia. Eu quero liberar uma profecia nessa noite. Pega e não esquece mais. Eu e você somos iguais, massa de pão. Enquanto tenta bater, Jesus dá crescimento. É remandar a sépia. Somos igual massa de pão. Enquanto bate, Jesus vai crescendo. Jesus vai crescendo. Jesus vai crescendo. E nessa noite, a profecia liberada é: receba crescimento aí, irmão. Receba crescimento aí, meu irmão. Receba crescimento aí. Receba crescimento aí. Qual é a segunda coisa que Faraó vai tentar fazer para parar o povo? Ele vai ficar sabendo que iria nascer um no meio das hebreias, e esse seria o libertador do povo. A Bíblia diz que quando a notícia chega aos teus ouvidos, a Bíblia diz que ele vai estabelecer um decreto. Qual decreto? Que toda criança do sexo masculino que nascesse era para pegar, jogar no rio Nilo e matar afogado. Mas o que ele não sabia é que o decreto pode ser do homem, mas a última palavra não era de Faraó. Eu mandar a sépia, pegou ali. A última palavra não era de Faraó. A última palavra era do grandão da Galileia. Faraó até estabeleceu o decreto, mas Jesus olhou lá de cima, apontou o dedo na cara dele e disse: Faraó, seu povo, você até pode decretar, mas se eu falei que vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer.
vocês fiquem atentas, porque eram as mulheres egípcias que faziam partos das mulheres hebreias. Olha, vocês fiquem atentas, porque eu recebi uma notícia que vai nascer um varão homem. E detalhe, se ele nascer, vocês pegam e já jogam no Rio Nilo. Não deixa crescer. Por quê? Porque o inimigo sabe, pastor. Ele quer parar enquanto está pequeno. Porque depois que cresce, para mais não, rapaz. Para mais não. Mas se o meu Jesus autorizou, falando que você, a tua casa, a tua família, teu ministério vai crescer, então vai crescer. Vai crescer. As parceiras egípcias não dão ouvido para eles. Porque Deus é assim, ó, Deus pega pessoas improváveis e gera pessoas grandes. Quem que era Amrão e quem que era Joquebede? Os pais de Moisés, dois escravos de Faraó. Aos olhos humanos não era nada, mas Deus falou assim para mim: meu filho, o tema da mensagem de hoje é: eu pego pessoas improváveis e gero pessoas grandes. Eu falei: Deus, eu não compreendi. Deus, eu não perceba que Amrão e Joquebede eram dois escravos, mas eu gerei um libertador no ventre daquele que as pessoas não davam nada. Mas o meu Jesus é assim, ele é especialista em pegar aquele que o mundo despreza e gerar pessoas grandes. Você não pegou? Talvez você entrou aqui hoje pensando: o meu pai é um drogado, o meu pai é um alcoólatra, a minha mãe é uma prostituta, a minha mãe só bebe na cachaça. Mas o que o inimigo não sabe é: Deus pega pessoas improváveis para fazer pessoas grandes. Se você está aqui, é porque tu é grande, rapaz. É porque tu é grande. Você é grande. Amrão e Joquebede, dois escravos de Faraó, se relacionam e nasce Moisés. Moisés vai nascer em um ambiente não favorável para o seu crescimento, porque a palavra era de morte. Mas aqui eu tenho uma profecia liberada para você que acredita na revelação pela palavra. Deus, eu vou falar pausadamente para você pegar. Deus, ele não depende de opinião de ninguém e muito menos de locais favoráveis para te fazer crescer. Eu vou repetir mais uma vez para você pegar. Deus não depende de opinião de Faraó. Deus não depende de opinião de ninguém para te fazer crescer, rapaz. Se ele falou que tem crescimento, então tem crescimento. Jesus me trouxe de Santana de Parnaíba para lhe dizer: ele desceu dentro do teu Egito para lhe dizer: você não é egípcio, você é hebreu, você é hebreu, você é hebreu. Pastora, Deus não pactua com o egípcio. Deus fez promessa para os hebreus. Então guarda isso com você. Você não é egípcio, rapaz. Você é hebreu. Então você tem promessa. Calma. Vai crescer. O menino não vai morrer. O menino vai crescer. Moisés nasce. Quando Moisés nasce em um ambiente não favorável para o seu crescimento, a Bíblia diz que vão pegar Moisés e vão tentar esconder o menino durante 3 meses. Por quê? Porque se Faraó pega, o menino ia ser morto. E eu fui perguntar para Deus aonde que Moisés ficou escondido. Você pode procurar na Bíblia, não vai encontrar, pastor. Eu falei: Deus, particularmente, revela para mim
onde que Moisés ficou escondido, porque Faraó não encontrou ele durante 3 meses. Deus falou assim para mim: meu filho, eu escondi Moisés dentro do palácio de Faraó. Eu falei: Deus, dentro? Mas Faraó não passeava lá? Deus falou: passeava, mas eu não deixei Faraó ver Moisés. Eu falei: mas onde disse que o Senhor escondeu o menino? Deus falou: eu não escondi o menino na parte de baixo, eu escondi o menino no altar de cima. Eu falei: eu estou compreendendo. Aí Deus falou assim para mim: leia Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, não remandará sebe de comanai, descansará. A palavra dessa noite para a tua vida é: sabe por que o inimigo te procura e não te acha? Sabe por que o inimigo, a sede dele é te matar, mas não consegue? Porque o menino não está escondido embaixo, o menino está escondido em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Pega, pega, pega. Aquele que habita no esconderijo do Pai, o inimigo cansa de procurar, não acha. Moisés ficou escondido dentro do palácio. Faraó passeava e não encontrava o menino. Porém, o menino estava escondido, mas estava crescendo. Mas chegou uma hora que não dava para esconder mais, porque o menino crescia. A Bíblia diz que agora vão pegar Moisés, vão colocar Moisés dentro de um cesto e vão colocar o menino para descer diante do rio Nilo. Mas o que eu acho interessante da Bíblia é que primeiro, para colocar Moisés dentro do cesto, o cesto foi betonado, o cesto foi revestido. Por quê? Porque se coloca um menino dentro do cesto, sem o cesto estar betonado por dentro e por fora, ou ser revestido, quando colocasse dentro do rio Nilo, a água invadia e o menino morria afogado. Eu falei: Deus, que mistério é esse? Deus falou: perceba, meu filho, a água aqui vai representar o inimigo, porque se o cesto não está betonado e revestido, o inimigo, a água entra, mata o menino afogado. Mas Deus falou assim para mim: meu filho, perceba que eu até tenho promessa, mas para que a promessa se cumpra é necessário revestimento, é necessário que seja betonado, porque a fúria do inimigo é tentar nos pegar, a fúria do inimigo é tentar nos parar. Mas o que ele não sabe é que aqui tem um povo que já foi revestido de poder, que já foi revestido de betume. Ela é para campo, ela é para cia de comanaraçaio. A profecia dessa noite, será Satanás ou não é, o menino não vai morrer, o menino vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. A Bíblia diz que Moisés é colocado no cesto e diante do rio Nilo ele desce. Detalhe: quem caia dentro do rio Nilo, o jacaré comia. Até o jacaré, Deus fechou a boca dele. Moisés está descendo diante do rio Nilo. E quem acompanha Moisés? A sua irmã, por de nome Miriam. Miriam, ela acompanha todo o trajeto. Chegando lá na frente, a Bíblia diz que as donzelas de Faraó estão tomando banho na beira do rio. Na cronológica humana, quem era para ver o menino descendo eram as donzelas. Mas até as donzelas, Deus fechou os olhos para que ela não desce. Quem foi que viu o menino? A filha dele, que descia do palácio para tomar banho. Eu falei: Jesus, que mistério é esse? Jesus falou: meu filho, o projeto chamado Moisés, eu jamais iria colocar ele na mão de quem não tem capacidade para dar continuidade no projeto. Ela é para subir de comandagaio. O projeto chamado Moisés caiu na mão de quem tinha condições e de quem tinha
vai cair na mão de quem não tem capacidade de te ajudar, rapaz. O teu projeto vai cair na mão de quem tem capacidade para dar continuidade no projeto. Não pegou? A profecia para a tua vida é: se você tem projeto, é porque Deus confia. Se você tem projeto, é porque Deus te deu. Se preocupa não, o teu projeto vai cair na mão da pessoa certa. E você vai dar continuidade no projeto. Filha, ela olha para o menino dentro do cesto e diz: esse aqui é filho de Hebreu. Oh, que menino formoso! Esse aqui não vai morrer. A Bíblia diz que ela olha para Miriam e diz: vai lá, chama uma das damas, porque além de cuidar do menino, ainda eu vou pagar um salário para cuidar. Miriam, boba que nada, foi lá e chamou a tua mãe. Falou: mãe, a mulher lá, a filha do faraó, mandou chamar uma de vocês, e eu escolhi você, porque além de você cuidar do seu filho, ainda ela vai pagar um salário, porque Deus é assim. A profecia nessa noite para a tua vida é: a boca que te amaldiçoou será a mesma boca que Deus vai usar para te abençoar, rapaz. Deus olhou lá de cima e falou: tá vendo esse povo de Faraó aí? Ele quis matar o meu filho. Além dele não matar, eu vou fazer ele ser o patrocinador dele. Glória a Deus! Moisés agora, ele vai ser cuidado pela mãe. A mãe recebe um salário, ele vai crescer dentro do local que era para ter morte. Ele cresce. A Bíblia diz que passa-se um tempo e Moisés vai viver 2 períodos da tua vida. Primeiro período, Egito. Segundo período, deserto. Moisés cresce no Egito. A Bíblia diz que quando Moisés estava no deserto, ele era encarregado do seu sogro, porque a missão de Moisés era cuidar das ovelhas de Jetro. A Bíblia diz que Deus não tinha falado com Moisés ainda. Deus pega Moisés no meio da sarça, fala com Moisés, dá as coordenadas para ele voltar ao Egito e tirar o povo da mão de Faraó. E aqui eu compreendo algo muito simples dentro da Bíblia e quero liberar para você que acredita na revelação da palavra. Perceba que dias antes Moisés era servo. Deus fala com Moisés na sarça, dias depois Moisés é líder. Você não pegou? Dias antes Moisés é servo. Deus fala com ele, Moisés agora é líder. A profecia nessa noite para a tua vida é: entrou hoje aqui de uma forma e vai sair diferente, rapaz. Vai sair diferente. A história vai dizer que Moisés agora, ele é o encarregado de tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra que mana leite e mel. Moisés agora, estando na frente de 3 milhões de pessoas, que era a congregação israelita, a Bíblia vai dizer que ele enfrenta um deserto por de nome Sim. Chegando ao deserto de Sim, a Bíblia diz que o povo, pastora, vai murmurar dizendo: Moisés, você tirou nós do Egito para morrer de fome aqui no deserto. A Bíblia diz que Moisés ora a Deus e Deus vai enviar a providência para o povo. A história relata que Moisés sai do deserto de Sim e chega no deserto de Refidim. Chegando ele ao deserto de Refidim, o povo mais uma vez vai murmurar dizendo: Moisés, você tirou nós do Egito para morrer de sede aqui no deserto. A Bíblia diz que Moisés ora a Deus mais uma vez, porque assim, crente que é crente de verdade, ele não faz nada antes sem consultar o Pai. Moisés primeiro consultava e Deus falou: Moisés, escolha alguns dos anciãos, passa
vai na rocha por de nome Horebe, e eu estarei na rocha. Mas nas entrelinhas da Bíblia, pastor, o que eu entendo é que Deus não falou para ele escolher todos. Deus falou: escolhe alguns, porque Deus chama muitos, mas pouco ele escolhe. Mas se estamos aqui, é porque somos escolhidos, rapaz. Somos escolhidos. Deus falou: Moisés, pega alguns, passa na frente do povo, chega na rocha por de nome Horebe, e eu estarei lá. Moisés chega agora na frente da rocha, e Deus me faz uma pergunta: Moisés, o que é que tu tem na mão? Moisés falou: Deus, eu não tenho nada a não ser um bordão, eu não tenho nada a não ser um cajado. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, toca na rocha, porque eu vou dar água para esse povo beber. A Bíblia diz, pastora, que ao invés de Moisés tocar, ele fere a rocha. A rocha na Bíblia representa Cristo. Deus falou para ele tocar, ele fere. Quantas pessoas estão dentro da igreja e Deus fala: somente me toca, mas eu e você muitas das vezes queremos ferir a rocha. Como é que fere a rocha? É colocando ele na parede e dizendo: e aí, Jesus, vai fazer ou não vai? Vai realizar ou não vai? Isso é ferir a rocha. Mas o que é tocar na rocha? É você olhar para cima e dizer: tu és bom, tu és maravilhoso, tu és perfeito, tu és magnífico, tu és maravilhoso, tu és o príncipe da paz, tu és aquele que toda a língua se dobrará. É assim que toca na rocha. Moisés fere a rocha, mas mesmo Moisés ferindo a rocha, Deus ainda é fiel com o povo, e começa a jorrar água na rocha, e vai dar para o povo beber. E o que eu entendo, que a água que o povo bebeu não era água de tanque, não era água da caixa d'água, não era água de filtro, não era água de pote, era água da rocha, da rocha, da rocha. Ela é para a concorrência. O Senhor me trouxe nessa noite para me dizer: você não está bebendo qualquer tipo de água, beba a água da rocha. Aí, aí, aí. A Bíblia diz, pastor, que a congregação agora começa a beber da água e Deus sacia a sede do povo. Deus saciando a sede do povo. A Bíblia diz que Moisés agora está cansado. Por quê? Porque Deus agora levantou Arão e Hur para ajudar Moisés. Porque a Bíblia diz que Deus, ou Moisés, vai alistar Josué agora para a primeira batalha dele dentro da Bíblia. Moisés olha para Josué e diz: Josué, escolha os homens e vá na peleja contra os amalequitas. Eu, Arão e Hur vamos para o alto do monte. A Bíblia diz que quando eles estão indo, chega diante do monte, eles vão avistar uma pedra. Você leu comigo. Ao avistar a pedra, a Bíblia diz que Moisés fala: Arão, Hur, traz a pedra para me sentar, porque eu estou cansado. Eu falei: Deus, Moisés era um grande libertador. Por que Moisés cansou? Deus falou: meu filho, Moisés era ser humano igual a vocês. Perceba que no começo da chamada, a gente até começa forte, mas enfrentamos uns desertos que deixa nós fracos. Mas Deus levantou Arão e Hur para ajudar Moisés na sua fraqueza. Porque a Bíblia diz que a pedra Moisés se assenta. O corpo de Moisés está firme
significa adoração. Arão e Ur não pegou das mãos, pegou dos cotovelos, sinal de intercessão. Enquanto o líder adora, os obreiros intercedem e relevar a cantorrecia. E Deus vai dando livramento para o teu povo. Relevar a cantorrecia, a súbia. E pegou a profecia nessa noite. Liberada é: eu estou levantando uma geração de que também de Arão, que não vai chegar para atrapalhar, mas vai chegar para ajudar. Acerca dessa mulher, Deus falou para mim: meu filho, eu tenho um primogênito para ela. Relevar a canto, reminar a sub de comandai. E a fúria do inimigo é matar ele. Relevar canto, reciar. Mas a unção que você leva aqui, Deus leva para o seu filho. Relevar canto, rebitar a sub e palabachaio. Não se preocupa. Quem cuida da tua casa sou eu. Quem cuida da tua família sou eu. Quem cuida de você sou eu. Relevar a cantorrecia. Receba minha graça. Aí. A relevarai. Para da surianta. Enche ela, Jesus. Enche ela, Jesus. Enche ela, Jesus. No que ela for cheia, o Senhor guarda o primogênito dela. O nome do Senhor será glorificado. Eu falo assim pra mim, ó. Em todo o tempo que eu vi a vocês dois, o anjo desceu lá em Fortaleza, no Ceará. Deus falou assim para mim: meu filho, não vai ter morte, vai ter vida. Relevar a cantorrecia. E eu vejo Deus entrando dentro do seio de uma cumba, de uma mulher chamada Sandra, que relevar a cantorrecia e dar a súbia. E o inimigo falou: os dois não vai casar, os dois não vai relevar a cantorrecia. Mas o Deus que está aqui é o Deus que vai em Fortaleza, no Ceará. Relevar a cumba. O nome do Senhor será glorificado. Tem alguém no nosso meio aqui? Tem alguém no nosso meio que conhece algum nome por de nome Vinícius? Deus falou assim para mim: meu filho, o Deus que visita ela é o Deus que visita o Vinícius. Porque ia chegar uma notícia aos teus ouvidos dizendo assim: Cristina, corre aqui porque assassinaram o Vinícius. Relevar a sua